Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O início do período chuvoso traz alívio nos termômetros e melhora a qualidade do ar. As chuvas também ajudam a aumentar o nível dos reservatórios que foram castigados por um longo período de seca, que neste ano foi marcado por ondas de calor. No interior de São Paulo, várias cidades ficaram 6 meses sem chuvas. E em mais de 50 foi adotado o racionamento de água. Em 5 municípios foi decretado estado de emergência devido à seca. Como vai ser o período chuvoso? Ele será suficiente para resolver os problemas hídricos? A conta de energia pode ficar mais barata? E qual o papel da população no uso e na gestão dos recursos hídricos? Para discutir os desafios e as soluções, o JR 15 Minutos de hoje conversa com Pedro Roberto Jacobi. Ele é pesquisador e professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Professor, seja bem-vindo. Olá a todas e todos. E quem nos acompanha também neste episódio é Ingrid Gribel, repórter do Jornal da Record. Ingrid, a esperada chuva chegou em alguns pontos do Brasil, em quase todo o Brasil, né? Em muitos locais, a atenção ainda está voltada para o nível dos reservatórios, né? Oi, Giovana. Olá, professor Pedro. É isso, Giovana. A situação é preocupante. Atualmente, os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo estão operando com uma média de apenas 44,6% da capacidade total. Isso é menos da metade da capacidade máxima. O principal motivo é a baixa quantidade de chuvas que foram registradas até agora. No começo do mês, a região foi atingida por uma forte tempestade, que causou até um apagão devido aos fortes ventos aqui na região sudeste. Mas o volume de água não foi suficiente para elevar os níveis dos reservatórios. Professor Pedro, as previsões do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, indicam que mesmo com a chegada das chuvas, as bacias hidrográficas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste devem alcançar níveis de estiagem considerados extremos. Isso significa que a preocupação com a seca se estende por grande parte do país, professor? Sem dúvida, eu acho que nós temos que estar atentos porque efetivamente as mudanças climáticas estão acontecendo e nós temos cada vez mais incerteza que as lógicas convencionais, as formas mais convencionais, digamos, as estações do ano com suas regularidades, estão muito desequilibradas. Nós tivemos inverno com altas temperaturas e praticamente sem chuva. E nós estamos entrando na época que justamente chove, em princípio chove menos, mas a partir de dezembro, normalmente chove mais. Professor, em São Paulo o sistema está operando com menos de metade da capacidade, o que é pior em relação a 2023, mas ainda assim acima dos níveis de 2014, de 2015, períodos que foram marcados pela grave crise de abastecimento de água em todo o estado. Como é que o senhor vê essa comparação com os períodos críticos do passado? Olha, eu vejo principalmente com a visão de que nós temos que nos antecipar às crises. Precisamos saber que, ao falarmos que está com metade do reservatório, tem escassez hídrica e que esta região, a região metropolitana e macrometropolitana de São Paulo, é uma região que efetivamente será cada vez mais afetada pela escassez hídrica. É um volume muito significativo de população, não? Na região metropolitana, 22 milhões de habitantes, e na região macrometropolitana, mais de 40 milhões de habitantes, quase mais de 70% da população do estado, não? Então, isso significa que o volume de água, quando começa a escassear, tem que ser muito bem racionalizado, porque senão correremos sérios riscos e, obviamente, prejudica o cotidiano das pessoas, prejudica o setor industrial, prejudica, obviamente, a produção de energia. Mas é importante dizer que na região metropolitana de São Paulo nós não dependemos da produção de energia de forma relevante. A energia principal é fornecida na região de Minas Gerais e no Centro-Oeste, não?
Professor, em Minas Gerais, a represa de Furnas, uma das principais do país, está com apenas 30% da capacidade, abaixo da chamada cota mínima. Além do abastecimento da população, esses números são preocupantes, porque a água é importante também para a geração de energia, né? Exatamente. Nós vivemos essa situação em 2021, onde foi altamente preocupante, e a resposta para essa falta de energia produzida pelas hidrelétricas é o funcionamento das termoelétricas, que são, obviamente, um componente que não deveríamos utilizar por causa da poluição que provocam e das emissões de CO2, porque a energia das hidrelétricas é uma energia limpa, uma energia verde. Temos que pensar na transição energética, na utilização das energias eólicas e fotovoltaicas, e, nesse sentido, o Nordeste está muito melhor porque tem maior produção de energia fotovoltaica e principalmente eólica. Depois de 3 anos, o governo voltou a acionar a bandeira vermelha na conta de luz. O cenário de falta de chuvas afeta setores da economia e o bolso do consumidor, não é? Quais são os impactos econômicos e sociais? Bom, são impactos, obviamente, no componente da inflação também, né? Porque na produção industrial você vai ter uma elevação no custo e, obviamente, também vai ser um impacto nas pessoas com menor renda, que vão ter um custo maior e, portanto, vai impactar a sua própria capacidade de pagar pelas outras necessidades essenciais que eles têm, não? Esperamos que isso não seja algo que torne as pessoas em uma situação de, por exemplo, de se alimentar pior por conta da questão da energia, não? Mas é um dado de realidade que não podemos ignorar, ou seja, a bandeira é justamente uma forma de sinalizar para as pessoas que tem que ter um uso mais cuidadoso da energia para poder, para que essa bandeira vermelha não afete tanto o seu consumo. A bandeira vermelha acaba afetando o bolso do consumidor, né? Então, de alguma forma, restringe o consumo. Agora, que medidas podem ser adotadas para economizar água no dia a dia que não seja pelo bolso, né? Como a população pode participar na preservação dos recursos hídricos? É sempre aquela questão que cada vez se torna mais importante nas cidades, que o reuso de água, o cuidado para não fazer um uso da água, por exemplo, para limpar calçadas, não? Vai ser também algo que possa vir a acontecer e afetar, por exemplo, as empresas que trabalham com lavagem de automóveis, como já aconteceu quando da crise anterior. Nunca haverá uma situação na qual, com a crise hídrica, todos os setores vão funcionar numa normalidade, porque não vão funcionar. E nós, consumidores urbanos, temos que tomar cada vez mais cuidado. É uma nossa responsabilidade, mas eu entendo que hoje o mais importante é que a gestão pública nos torne corresponsáveis, que nós percebamos, porque não sendo punidos, mas sendo mais precavidos e mais atentos e principalmente nos anteciparmos aos problemas. Mas a gestão pública, quando da crise de 2014, ela não foi muito transparente, e nós esperamos que ela seja mais transparente. E nós temos também uma tarefa, por exemplo, se moramos num prédio, de avisar e de informar, e do síndico também colocar essa questão para o cidadão, para dizer, olha, tem que consumir água de uma forma muito mais ponderada, muito mais cuidadosa. E isso, obviamente, num caso de um prédio, existem reservatórios muito maiores que permitem, portanto, que quando se reduz o volume de água disponibilizado através de rodízio, por exemplo, não vai ser tão afetado como as pessoas que não têm reservatório no seu domicílio, ou reservatórios mínimos, que obrigam, então, a uma situação muito preocupante, porque também a falta de água pode ser também um fator que provoca, por exemplo, doenças. Também é importante destacar que quando da crise de 14, 15, a falta de água a falta de reservatório obrigou as pessoas a utilizarem os mais diversos expedientes de colocar água em garrafas, e tudo isso acabou provocando um outro problema, que foi
um aumento da dengue na população de baixa renda. Professor, o senhor deu diversas sugestões do uso consciente da água. Agora, o que o governo pode fazer na implementação de políticas de saneamento e abastecimento de água? Então, ela tem que, primeiro, garantir o acesso à água para todo mundo. A água é um direito humano, então isso é fundamental. Por outro lado, o déficit de saneamento acaba provocando também um problema muito sério, que é a contaminação da fonte hídrica, a contaminação de rios. E isso tem que ser cada vez mais resolvido, ou seja, nós não podemos mais, inclusive um dos objetivos aí do desenvolvimento sustentável do milênio é fundamentalmente de reduzir ao máximo o déficit de saneamento, que ainda é muito elevado no país. Professor Pedro, a cidade de São Paulo, municípios também da região metropolitana, registraram chuvas e vendavais. Para encher os reservatórios com esse tipo de chuva tão volumosa, tão intensa, não é tão simples assim, né? Existem locais onde a chuva é mais importante, como áreas, por exemplo, de nascentes de rios? Exatamente, e essa que é a grande questão, porque é bom lembrar que a água para a região metropolitana vem de Minas Gerais. Todo o sistema que tem hoje de abastecimento, ele é um sistema de abastecimento de vários reservatórios até chegar dentro da região metropolitana. Então, muitas vezes pode estar chovendo na cidade de São Paulo, mas não está chovendo nas nascentes e não está chovendo onde estão os reservatórios, não? Eu trago agora um dado importante. O Instituto Trata Brasil informa que quase 38% da água tratada no país é perdida antes de chegar ao destino final, seja uma casa, uma empresa ou uma indústria. É o menor índice desde 2016, mas mesmo assim é considerado muito alto, não é? Sim, deveria ser em países, se trabalha mais ou menos em países que têm um bom sistema, se trabalha em torno de 15%, 20%. Aqui ainda é muito elevado e, obviamente, nós temos uma questão que é a obsolescência, muitas vezes, do sistema, mas, por outro lado, é importante destacar que os sistemas de drenagem talvez não estejam preparados para os eventos extremos, como que nós verificamos no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, os sistemas têm que estar cada vez mais calibrados e, portanto, pode haver uma necessidade de estar, ao longo dos anos, substituindo os sistemas de drenagem atual e de armazenamento dos volumes significativos de água quando tem eventos extremos, como vimos isso na cidade de Porto Alegre e em várias cidades do Rio Grande do Sul. E existem tecnologias, professor, que poderiam ser desenvolvidas ou importadas até de outros países para melhorar o sistema de abastecimento, também de distribuição de água no Brasil? Como tornar esse processo mais eficiente? Bom, a eficiência, de um lado, está, obviamente, em reservar água de forma a não evaporar com as altas temperaturas. Por outro lado, é preciso aumentar muito o reuso de água. Isso é algo fundamental. Todos os novos prédios na cidade brasileira, já com mudanças nos códigos de obra, estão aumentando muito o volume de água reutilizada. Isso também é fundamental. Agora, também é importante considerar que as cidades têm que estar muito bem protegidas para que os excessos de água não provoquem perdas de vidas humanas, porque isso também é um outro lado do problema do excesso de água que também deve nos preocupar, não? Consumo consciente é importante em qualquer época do ano e a gente chega ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço demais a participação, os esclarecimentos do pesquisador, do professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Pedro Roberto Jacobi. Obrigada, professor. Muito bem, muito obrigado a vocês e espero ter podido responder e contribuir também para o esclarecimento da população, porque é fundamental que a população seja esclarecida, que o governo seja transparente em relação ao momento no qual pode estar faltando água para as pessoas e as pessoas não sejam surpreendidas, porque a falta de água, dependendo da situação, também pode ser um fator de conflito que nós, obviamente, queremos evitar. Também agradeço a participação da Ingrid Gribel, repórter do Jornal da Record. Obrigada, Ingrid. Muito obrigada, Giovana. Obrigada, professor Pedro. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira.
Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e também nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!